Bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje meu grupo vai falar sobre punção venosa. Prescrição médica. Na prescrição médica devemos ver o nome, leito, registro do paciente, unidade, data e hora da prescrição. Além disso, também devemos ver qual o diagnóstico do paciente, observando o nome comercial ou genérico do medicamento e em qual via ele será administrado. Devemos olhar atentamente as prescrições médicas, pois, em casos de dúvida, doses prescritas de uma maneira incorreta, não podemos administrar esse remédio no paciente. Higiene das mãos. A higiene das mãos deve ser feita antes e depois de inserir o catéter e qualquer tipo de manipulação do dispositivo. Isso inclui troca de curativo. A lavagem das mãos deve ser feita com água e sabonete quando estiverem visivelmente sujas, contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. Pode também ser feita uma preparação alcoólica nas mãos quando não tiver sujeiras visíveis. Lembrando sempre que o uso da luva não substitui a necessidade da lavagem das mãos. O catéter. Para a administração intravenosa, deve ser usado um catéter de menor calibre e comprimento de cânula. Isso porque causam menos flebite mecânica, que é a irritação da parede da veia pela cânula, e menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso. A agulha de aço deve ser usada apenas para a coleta de sangue e administração de medicamento em dose única, sem manter o dispositivo no sítio. Preparo. Nos adultos, usamos as superfícies dorsal e ventral dos antebraços. As veias de membros inferiores são utilizadas apenas em emergências, pelo risco de embolia e tromboflebite. Nos pacientes pediátricos, costumamos usar as veias da mão, do antebraço e do braço. Além disso, em crianças menores de 3 anos pode ser considerado até as veias da cabeça, e caso a criança não caminhe, pode usar as veias do pé. Podemos, em ambos casos, evitar região de flexão, que possuam algum tipo de lesão e sítios que sejam menos dominantes. A cada nova tentativa de punção, um novo catéter deve ser utilizado. Outro ponto importante que os profissionais devem se lembrar é de não tocar o sítio de inserção após a aplicação do suave, evitando assim infecções. O limite de pulsões são 2 tentativas no máximo, porque ao tentar mais vezes pode causar dor, comprometimento dos vasos, atrasar o início do tratamento, além de aumentar os riscos de complicações. Primeiro, devemos lavar as mãos. Depois, olhar a prescrição médica, ver nome do paciente, número do leito, a solução a ser ministrada, o volume, data e horário. Precisamos nos atentar com o prazo de validade dos materiais. Para começar o procedimento, devemos identificar o paciente pelo nome completo, explicar o procedimento, calçar as luvas de procedimento, colocar o paciente em posição adequada e confortável, expor e palpar a região a ser puncionada vendo a rede venosa, escolher o catéter adequado para o calibre do vaso, prender o garrote, fazer a asepsia da área com suave, ingerir a agulha com o visel voltado para cima, retirar o mandril quando puncionar com o catéter sobre a agulha. Atenção! Nessa hora devemos fazer uma pressão acima da ponta do catéter com o indicador da mão dominante. Soltar o garrote, adaptar o acesso, testar a permeabilidade do sistema, fixar o catéter na pele do paciente da maneira correta, recolher e desprezar os materiais usados da maneira correta, higienizar as mãos e realizar as anotações de enfermagem no prontuário do paciente. Estabilização. Tem como objetivo manter a integridade do acesso, prevenindo mobilidade e sua perda. A estabilização do catéter não deve ser feita com fitas adesivas e nem suturas, pois os rolos de fita adesiva não estéreis podem contaminar o paciente. Nesse caso, pode ser usado um mecanismo de estabilização integrado combinado com um curativo de poliuretano com bordas reforçadas ou um catéter periférico tradicional, combinado a um dispositivo adesivo específico para a estabilização. Essa cobertura deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação úmida, solta ou suja. Flushing. O flushing é um cuidado de enfermagem para prevenir obstrução do catéter venoso periférico. Devemos realizar o flushing e a aspiração verificando o retorno do sangue, garantindo assim melhor funcionamento do catéter. Sítio de inserção. O sítio de inserção
consiste na área ao redor da veia puncionada. Nela, devemos sempre estar atentos a sinais como presença de rubor, edema e secreções. Sinais como dor, desconforto e parestesia são sinais de que algo pode estar errado. A frequência que essa região deve ser analisada seria de 4 em 4 horas, porém, em pacientes em terapia intensiva, deve avaliar de 1 a 2 horas. Em pediátricos, no mínimo 2 vezes ao turno, e nas unidades de internação, avaliar 1 vez ao turno. A avaliação para retirada é, caso não tenha mais medicação para o paciente ou se o catéter periférico está sem ser utilizado há 24 horas. Na suspeita de contaminação, complicação ou mau funcionamento, devemos removê-lo também. Deve sempre ser feito avaliações rotineiras tomando cuidado com a condição do paciente, sítio de inserção, integridade da pele do vaso, duração, tipo de terapia prescrita, permeabilidade do dispositivo e integridade da cobertura estéril. Nos pacientes neonatais e pediátricos, não fazemos a troca do catéter rotineiramente.